Nós estamos falando sobre vida abundante. Quem tem tido uma vida abençoada nesta terra? Amém? Se você não tem tido uma vida abençoada, creia que a partir desta noite o Senhor fará uma grande diferença na sua vida. Amém? Mas na sua família também. Eu creio que Jesus, Ele veio para nos dar essa vida. Uma vida de bênção, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida poderosa, uma vida maravilhosa. E é por isso que nós precisamos crer, confiar, profetizar e viver aquilo que a palavra tem para nós. Amém? Diga ao seu irmão, você está preparado? Então vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia, nossa palavra, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus e pelo Espírito de... Todas as coisas, elas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o... Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu... Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Aqui, queridos, esse texto, ele leva a nós analisarmos as nossas vidas. Aquilo que temos feito com as nossas vidas, com o nosso corpo. E aqui fala de prostituição, de idólatras, de adúlteros, de efeminados, de ladrões, de avarentos, de bêbados, de maldizente. Fala de pecado. Fala de uma vida fria com Deus. Fala de uma vida sem propósitos, sem possibilidades, sem responsabilidade com Deus. E tudo aquilo que não pertence ao Senhor.
Este texto fala de espíritos que roubam a abundância da vida de Deus naquele que não quer caminhar conforme a palavra. Através do Espírito Santo, através do poder de Cristo, através do preço que foi pago naquela cruz. Esse texto fala que só Jesus, Ele pode mudar as nossas vidas. Amém? Amém? Então hoje nós vamos lutar contra a nossa carne, amém? Hoje o Senhor, Ele vai, em nome de Jesus, resgatar as nossas vidas novamente. Ele vai resgatar a sua mente, Ele vai resgatar o seu coração. Porque a palavra está dizendo que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Que ele não serve, não vive, não pode viver para o pecado, ele não pode viver à margem de Deus. Jesus, quando foi naquela cruz, ao qual ele sofreu e morreu, nós vamos ver daqui a pouco, ele estava pagando um alto preço por tudo isso, por este texto. Por isso nós não podemos permitir que o diabo ele possa ter domínio sobre nós. Nós precisamos guerrear e lutar e tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Amém? E Deus, Ele tem uma vida abundante para nós. E se você crê na palavra, se você crê neste poder, todas as circunstâncias da sua vida serão transformadas, serão mudadas. Haverá paz, haverá alegria, haverá vida de Deus. E você com certeza tomará posse daquilo que Jesus conquistou na cruz para você. Amém? Então, queridos, se Ele pode mudar as circunstâncias da sua vida, todos os desejos impuros, todos os comportamentos vãos, toda a língua torpe, todo o pecado, toda a mentira, toda a vida de miséria, todos os vícios, o engano do coração, a farsa, a mentira, ela pode ser quebrada, cancelada e destruída. Amém? Afinal, você é o templo do Espírito Santo. Afinal, você é filho de Deus. Afinal, Ele olha para você e Ele vê a vida de Cristo em nome de Jesus. Amém? E aqui, olha só, a palavra no verso 2. Deixa eu ver se é o 2. 2 não, nós lemos a partir do 10, né? Do 11 diz assim: nós havemos sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Mesma palavra, queridos, nos garantindo que nós somos lavados através de Cristo, há a possibilidade de nós nos sujarmos. Sim ou não? Há a possibilidade de nós fugirmos do direcionamento da palavra. Há a possibilidade de nós não ouvirmos a voz de Deus e crermos que aquilo que estamos fazendo é o certo. Sim ou não? Sim. Por isso hoje, tudo aquilo que tem aprisionado, tudo aquilo que possa estar paralisando as nossas vidas, o Senhor vai vir com o seu amor, com o seu resgate e vai nos lavar novamente. Amém? Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele tem vida abundante sim para nós. E vamos lá em Filipenses capítulo 3, verso 3. Diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na... Diga ao seu irmão, não confie na carne.
ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha só, Paulo começa a descrever como ele era carnal. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as que considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que a já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Olha só, neste texto, Paulo, ele afirma que aquele que anda na carne é porque prefere, é opcional, é um posicionamento. Se você anda na carne, se alguém anda na carne, é porque prefere e porque confia na carne. Ele dá o seu exemplo do quanto ele perseguiu, do quanto ele foi infiel, do quanto ele andou na carne, porque ele era infiel e ele matou pessoas, daquelas que propagavam a palavra de Deus, daquelas que serviam ao Senhor, daqueles que amavam a Jesus, daqueles que andavam com Jesus, daqueles que falavam da palavra. Paulo matou, Paulo perseguiu. Então, Paulo pecou, mas ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve esse encontro com Jesus, a sua vida foi totalmente transformada. Amém? A sua vida de pecador foi para um homem de Deus, para um homem avivado, para um homem poderoso que pregava e que ganhava almas, para um homem que proclamava Jesus, proclamava a sua vida. Então, Paulo, que antes era Saulo, perseguidor, pecador, ele se torna o filho de Deus. Ele se torna um servo, ele se torna um profeta nesta terra, ele se tornou um discípulo, ele se tornou um homem de Deus. Amém? Por isso, quando nós falamos que Jesus, ele pode mudar as nossas vidas, ele pode sim transformar as nossas vidas. Ele pode sim mudar as nossas vidas. Ele pode sim nos resgatar do pecado. Ele pode sim nos resgatar de uma vida morta, de uma vida frustrada, de uma vida angustiante, de uma vida triste, de uma vida amarrada, de uma vida aprisionada. Jesus veio para nos libertar. Aleluia! Queridos, só que Paulo se arrependeu. Paulo, quando teve o encontro com Jesus, ele se arrependeu e ele deixou. Aqui fala,
a palavra fala que ele deixou as coisas velhas para... Quantas vezes nós voltamos a buscar as coisas velhas, a vivermos as coisas velhas, a vivermos aquilo que estava no mundo? Quantas vezes nós já na igreja pecamos, quantas vezes nós na igreja deixamos de fazer aquilo que Deus tem para nós e voltamos para as amarras do diabo? Quantas vezes? Mas aqui Paulo, ele diz, eu deixei tudo aquilo que me aprisionava, eu deixei para trás. As coisas velhas ficaram para trás. Porque quando você tem um encontro com Jesus, as coisas velhas têm que ser barradas, têm que ser passadas, porque Jesus faz tudo novo. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio para nos dar vida e vida abundante. Amém? Ele deixou. Ele tomou um posicionamento. Você hoje precisa tomar um posicionamento. Será que é um engano que está fazendo você ficar aprisionada, não tendo essa vida abundante de Jesus? Queridos, nós precisamos se arrepender e viver adiante. Viver aquilo que o Senhor Jesus nos propõe. Ele nos propõe algo poderoso e maravilhoso. Ele nos propõe uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida abundante, uma vida de mudanças transformadora. Ele hoje nos diz que o Espírito Santo de Deus veio para estar conosco, para estar no nosso corpo, mas como o Espírito Santo de Deus vai habitar em nós se houver pecado, se houver amarras, se houver iniquidades? Como que o Espírito Santo de Deus vai agir em nós, levar-nos a uma vida abundante, a um degrau a mais, se nós estivermos aprisionados? Hoje nós precisamos tomar um posicionamento. Da mesma forma, quando Deus tomou um posicionamento e disse: filho, vai para a cruz. Vai morrer pelos meus filhos. Porque através da sua morte veio a vida. Então hoje nós precisamos nos analisar. Quem é você? Quem você tem sido? Diante da palavra de Deus, você precisa decidir quem é você. Quais têm sido os seus comportamentos? O que você tem ouvido, o que você tem falado, o que você tem desistido diante de Deus? Em Lucas 22, fala assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes, com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram-lhe em lhe dar dinheiro. E ele concordou. E buscava oportunidade para entregar Jesus sem alvoroço. Olha só. A palavra que diz, e muitos de nós podemos nos escandalizar, mas sim, Judas, discípulo de Jesus, permitiu que Satanás entrasse na vida dele. Ele andava com Jesus, sim ou não? Ele conhecia a palavra, sim ou não? Mas ele permitiu que Satanás entrasse na sua vida. E quando Satanás entrou na vida de Judas para atrair Jesus por causa de dinheiro, ele trapaceou,
ele pecou, ele foi avarento. Ele destruiu, naquele momento, tudo aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Ele disse não à vida de abundância. E ele puxou a morte para a vida dele. Isso significa que se nós dermos brechas, o diabo, ele vai entrar e ele vai fazer grandes estragos. Nós achamos que muitas vezes nós estamos numa vida de prazer, numa vida calma, prazerosa. Mas será que diante desta vida, ela não está sendo uma vida de negar a Cristo, de negar o seu chamado, de negar a vida de Cristo na sua vida? Hoje ele pergunta para você, quem você tem sido? Quem você é? Você está tendo uma vida abundante? Por isso, queridos, é necessário nós sermos lavados. Amém? Nós recebermos a Jesus e nós vivermos em Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele pode trazer sobre você uma identidade que não vai mudar, que não vai quebrar, que não vai ser destruída, a identidade de Cristo sobre você. Que as pessoas vão olhar e vão ver a luz de Jesus em você. Que as pessoas vão olhar e vão ver a alegria, a abundância de vida. E vão perguntar para você o que você tem de novo, o que você tem de diferente. Isso é vida abundante. Vida abundante, queridos, não é ser rico, não é ser milionário. Vida abundante é ter a vida de Cristo. Vida abundante é ter a alegria de Cristo, é ter a paz de Cristo, é ter o Espírito Santo. Não é viver na carne, mas é viver em Espírito. É caminhar em Espírito para chegar no alvo que Cristo tem para você. Ou você acha que os seus não para Cristo, para Jesus, desfaz o alvo que Ele tem para você, os projetos? Para e pensa. Quem você tem sido diante de Jesus? Quem você tem sido diante do Pai? Que vida você tem tido? Em Lucas 22, verso 31. Lucas 22, verso 31. Diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão, até a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Queridos, de novo, primeiro foi Judas, e agora o outro discípulo de Jesus. Andava com ele, conhecia a palavra, mas Jesus disse que Satanás pediu para cirandar sobre a vida dele. E aí Jesus orou para que a fé dele não desfalecesse. Isso significa, e aí Jesus ainda disse assim para ele, que ele não era convertido. Jesus disse assim: quando te converteres, aí sim você vai apacentar os meus irmãos, os seus irmãos. Gente, que palavra dura, né? Pensa. Isso era assim, ó, ele era assim com Jesus. Mas Jesus disse na cara dele: meu filho, vai se converter, você ainda não se converteu. Quando você se converter, eu vou te entregar algo especial. E o diabo
está cirandando na sua vida, mas hoje eu vou orar para que a sua fé não desfaleça. Foi isso que Jesus disse. E hoje eu digo para você, que em nome de Jesus a sua fé nunca venha desfalecer. Porque quando a sua fé, ela desfalece, você peca, você cai no pecado. Você cai nas ruínas. Você cai na mão de Satanás. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Quem é convertido nega Jesus? Nega. Pode negar sim, se você der brecha. Ele cria que ele era filho de Deus? Ele cria que ele era discípulo de Jesus? Sim ou não? Sim. Mas por que Jesus disse para ele quando se converteres? Porque já sabia que ele ia negá-lo. Toda vez que nós negamos a Jesus, com as nossas atitudes contra aquilo que a palavra nos ensina, nós estamos dizendo que nós não nos convertemos ainda. É isso que Jesus está dizendo. E queridos, nós precisamos ter um posicionamento de querermos ser filhos de Deus. Não há mais tempo. Não há mais tempo para nós brincarmos de ser filhos. Nós precisamos ter um posicionamento, uma identidade de Cristo. Nós precisamos decidir e parar de muitas vezes nós negarmos ao Senhor. Nós dizermos não ao Senhor. Nós retrocedermos. Nós precisamos avançar para o alvo, amém? Fazer como Paulo, deixar e avançar e prosseguir para o alvo. Prosseguir para aquilo que Ele tem para nós. Queridos, nos capítulos 23 e 24, Jesus é levado à crucificação. Em Lucas 22, 54, diz assim: então, prendendo-o, levaram. Em Lucas 22, do 63 ao 64, diz assim: os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, batendo, cuspindo, chicoteando. E vendando-lhe os olhos, feriram-lhe no rosto. Bateram em Jesus. E perguntavam-lhe dizendo: profetiza, quem é que te feriu? Em Lucas 23, 21, diz: mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E em Lucas 23, a partir do 33, eu quero que vocês me acompanhem. Diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo:
Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, morreu, expirou. E o centurião, vendo aquele poder manifestado em Jerusalém, vendo o que tinha acontecido, ele deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos, e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e colocou-o no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como ele foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado elas repousaram, conforme o mandamento. E em Lucas 24, a partir do 1, continua dizendo: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra, e acharam a pedra, e acharam a pedra, e acharam a pedra, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai os viventes entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Aquela pedra foi removida. Jesus ressuscitou. Todas as vezes que você volta para uma vida mundana, para uma vida que não é de Jesus, você volta
para a cruz. Você põe aquela pedra na sua vida como um obstáculo. Eu quero dizer a você que Jesus já ressuscitou. A pedra foi removida, a pedra foi arrancada, a pedra foi tirada. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu tudo aquilo que fizeram contra ele. Ele vive. E se ele vive, queridos, é porque ele veio para te dar vida, mas uma vida abundante. O que tem sido um empecilho para você? O que tem aprisionado a sua vida? Por que você acha que o mundo é melhor que Cristo? Por que você deixa o diabo te prender? Prendeu o teu coração, o teu olhar, os teus ouvidos. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o diabo. O diabo. Jesus venceu ele. A morte não tem poder sobre você. Para de chamar morte para a vida. Para de chamar morte para a tua casa. Para de chamar morte para a tua família. Para de chamar morte para os seus filhos. Para de chamar morte para a sua geração. Para. Hoje é a vida de Cristo aqui. Hoje é o poder de Cristo aqui. Hoje é a abundância de vida aqui. Ele morreu naquela cruz, foi por você. E por que você nega Ele? 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes? Por que você tem uma vida de negação? Por quê? Jesus, há um nome sobre todo nome. Tema esse Jesus. Tema esse Jesus. Tema o que Ele fez por você. Tema. Não há tempo de brincadeiras. Quem você tem sido? Quem você tem sido? Que filho você tem sido? Você precisa querer a vida abundante. Você precisa crer no Deus Altíssimo. Você precisa permitir que a sua fé não desfaleça em nenhum momento. Você precisa se converter. Aleluia. Ele está aqui para que você se converta. Ele te ama. E Ele te quer. Ele quer você, Ele quer sua família. Ele quer tudo teu. Ele quer o teu coração. Ele te ama. E Ele está aqui. Ele quer te dar paz. Ele quer te dar vida abundante. Ele quer te dar um casamento próspero. Ele quer tirar você do pecado. Ele quer tirar você da fornicação. Fornicação, sexo antes do casamento. Pornografias. Ele quer fazer você voltar ao centro da vontade dEle. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nome poderoso. Nome que transforma, que muda. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Porque Ele disse: eu vou ao Pai e o meu Espírito virá e habitará em você. Mas como está o seu corpo? Hoje é um dia de você decidir parar de brincar com Deus, aceitar a Jesus novamente, se converta novamente, e você terá uma vida transformada, mudada e moldada. Ele pode fazer o impossível. Ele pode fazer o impossível. Se você crê, dê uma salva de palmas a Jesus.